A CSN é um dos maiores complexos integrados do mundo, com atuação em 5 segmentos estratégicos da economia brasileira: siderurgia, cimento, logística, energia e mineração. E é sobre a CSN Mineração que você conhecerá um pouco mais. Segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as 5 empresas mais competitivas no mercado transoceânico. Seu principal ativo é a Mina Casa de Pedra, localizada em Congonhas, Minas Gerais. O mais importante depósito de minério de ferro do sudeste do país possui reserva certificada em mais de 3 bilhões de toneladas. Os demais ativos-chave da CSN Mineração são a Mina do Engenho, o complexo de beneficiamento do Pires, participação na ferrovia MRS e terminal portuário em Itaguaí. Uma cadeia produtiva integrada alinhada a ativos de alto valor permitem que a CSN Mineração seja uma das empresas mais eficientes no setor, com um posicionamento de destaque em custo e qualidade. A mina de minério de ferro mais antiga no Brasil está em operação há mais de um século. Produzir um minério de ferro com alta qualidade, custo competitivo e foco na sustentabilidade é a nossa essência. E tudo isso só é possível porque produzimos minério de excelência, buscando sempre zero acidente, custo competitivo, qualidade e quantidade compromissadas com os clientes, alta produtividade e sem contaminação de qualquer espécie, sem poeira e sem assoreamento dos cursos d'água. Saímos de uma capacidade de produção de pouco mais de 5 milhões de toneladas por ano na década de 70 para 30 milhões de toneladas atualmente e que será ampliada nos próximos anos. O método de lavra é feito a céu aberto, com bancadas de 13 metros de altura e operações de perfuração, desmonte, carregamento, transporte, beneficiamento e embarque. Um processo de proporções gigantescas que envolve alta tecnologia. E por falar em tecnologia, a CSN Mineração investe constantemente em projetos que aumentam a eficiência. Prova disso são as plantas de concentração magnética de alta intensidade e a filtragem de rejeito. A planta de filtragem de rejeitos de minério de ferro reduz a necessidade de disposição do material pelo método convencional em barragens. Nesse sistema, com capacidade de produção para 9 milhões de toneladas por ano, será possível filtrar todo o rejeito gerado no processo de beneficiamento. Cerca de 90% da água utilizada é recuperada, retornando para o processo de beneficiamento, um aspecto sustentável da nossa maneira de produzir minério de ferro. Toda essa expansão e o investimento em novos projetos traz benefícios significativos para Congonhas e região, em Minas Gerais, que se traduz em maior arrecadação e geração de emprego. Entre os ativos da CSN Mineração também estão o terminal portuário em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a participação na MRS. O TECAR, terminal de granéis sólidos, com capacidade de exportação de 42 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e ainda realiza a operação de outros granéis. De lá, nosso minério vai para os 4 cantos do mundo e se transforma em aço, gerando inúmeros produtos que tornam o dia a dia das pessoas mais prático e fácil. Parte desse aço que é produzido com nosso minério é feito perto da gente, na usina Presidente Vargas da CSN, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos processos são feitos com respeito ao meio ambiente. São estabelecidos controles adequados que buscam eliminar ou minimizar os impactos ambientais com garantia da sustentabilidade das operações. Para que tudo isso funcione, contamos com um time altamente qualificado e investimos constantemente no desenvolvimento de nossos profissionais.
Acreditamos que desenvolvimento passa pela transformação social. Para isso, a CSN Mineração realiza ações por meio da Fundação CSN. Uma delas é o projeto Garoto Cidadão. Atendemos cerca de 600 crianças e adolescentes nas cidades de Congonhas e Itaguaí. São desenvolvidas atividades de música, teatro e dança no contraturno escolar. Determinação é o que nos move. Fazer bem, fazer mais, fazer para sempre. Essa é a nossa essência. Siderúrgica Nacional, ou simplesmente CSN, é reconhecida como um dos complexos siderúrgicos integrados mais eficientes do mundo, destacando-se em 5 setores estratégicos: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. A empresa atualmente possui uma extensa lista de ativos que inclui uma usina siderúrgica integrada, 5 unidades industriais, minas de minério de ferro, calcário, dolomita e estanho, e uma robusta distribuidora de aços planos, terminais portuários, investimentos em ferrovias e participação em 4 usinas hidrelétricas. A história da empresa teve início durante o período do Estado Novo por meio de um decreto do presidente Getúlio Vargas, em seguimento a um acordo diplomático conhecido como Acordo de Washington, celebrado entre os governos brasileiro e norte-americano. Entre uma das partes do acordo estava prevista a construção de uma usina siderúrgica que desempenharia o papel crucial ao fornecer aço para as nações aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil em tempos de paz. Contudo, a recusa da United States Steel, até então uma das maiores siderúrgicas do mundo, em participar do projeto siderúrgico brasileiro, levou o governo a tomar a decisão de estabelecer uma grande siderúrgica nacional, contando com a assistência de financiamento estrangeiro na forma de empréstimos. Os recursos financeiros dos Estados Unidos foram canalizados por meio do Exim Bank, uma vez que o setor privado daquele país não demonstrou interesse no empreendimento. Em março de 1940, a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional foi criada, estabelecendo as diretrizes para a criação da primeira grande usina siderúrgica brasileira. A comissão estimulou uma produção média de 300 mil toneladas de perfis médios e pesados, trilhos, chapas e folhas de Flandres. Quanto ao carvão, ficou acordado que a usina inicialmente utilizaria coque produzido a partir da mistura do carvão de Santa Catarina com o carvão importado. Após analisar várias regiões, a comissão escolheu a área entre Barra do Piraí e Barra Mansa, no Vale do Paraíba, como localização da usina. Essa região possuía uma vantagem em estar conectada à Estrada de Ferro Central do Brasil e atendia a requisitos favoráveis do ponto de vista de defesa militar. A área finalmente selecionada foi a Volta Redonda, localizada a 9 km de Barra Mansa. Em uma Assembleia Geral realizada em 9 de abril de 1941, finalmente foi estabelecida a Companhia Siderúrgica Nacional, com a subscrição de 500 milhões de cruzeiros para a capital social. Durante essa Assembleia, Guilherme Guinle foi designado como presidente da nova companhia. As negociações com os Estados Unidos continuaram ao longo de 1941, e o Brasil estava interessado em adquirir material bélico essencial para a reorganização das suas forças armadas. Durante as discussões para a compra de armamento, os norte-americanos sugeriram que os empréstimos ao Brasil fossem concedidos em troca de minério brasileiro. Vargas viu nisso a oportunidade de promover uma maior integração na questão siderúrgica, resolvendo de forma definitiva 2 problemas antigos: o relacionado à Estrada de Ferro Vitória-Minas e às jazidas de minério de ferro de Itabira Iron Ore. A construção e expansão da usina Presidente Vargas ocorreu em 4 fases, tendo sua construção iniciada em 1941. Os primeiros setores operacionais foram os fornos de coque e o setor de subprodutos em abril de 1945, com 80% da usina concluída após a Segunda Guerra Mundial. Para garantir a infraestrutura necessária, a rede ferroviária da Central do Brasil foi ampliada e eletrificada entre o Rio de Janeiro e Volta Redonda. Em função disso, a companhia construiu a cidade de Volta Redonda, até então uma localidade de Barra Mansa. Para acomodar todos os funcionários, a empresa também estabeleceu alojamentos, casas, hotéis, igrejas e escolas. Além disso, investimentos em infraestrutura beneficiaram os centros de mineração em Minas Gerais e Santa Catarina. A produção começou em junho de 1946, com 8 mil toneladas de aço em ligotes e 13 mil toneladas de aço laminado. A demanda crescente levou ao planejamento da expansão, chamado Plano B, entre 1950 e 1951, tendo a empresa captado recursos visando o aumento de sua produção e a aquisição da Sociedade Carbonífera Próspera S.A.,
que possuía grandes reservas carboníferas próximas a Tubarão, Santa Catarina, totalizando 50 milhões de toneladas. Na década de 1960, a CSN implementou seu plano de expansão C, visando aumentar a produção anual para 1 milhão de toneladas. Para concluir essa fase, a CSN recebeu um empréstimo de 3,5 milhões de dólares do Exim Bank, incluindo a construção de uma usina de sinter para tornar a produção de aço mais eficiente, reduzindo o consumo de carvão. A demanda crescente levou ao planejamento da terceira fase de expansão em 2 etapas, o Plano Intermediário e o Plano D. O Plano Intermediário, traçado em 1962 e revisado em 1965, recebeu financiamentos na ordem de 3 milhões de dólares. O objetivo era aumentar a produção de ferro e aço em 200 toneladas anuais até 1971. O Plano D visava elevar a produção para 2 milhões de toneladas e exigia um investimento de 200 milhões de dólares em equipamentos. Dividido em 2 partes, a primeira elevaria a produção para 2,3 milhões de toneladas até 1970, com um investimento de 150 milhões de dólares. A segunda parte, a ser implementada até 1975, previa um aumento adicional para 3,5 milhões de toneladas com investimento de 50 milhões de dólares em material importado. Esse plano foi aprovado com a condição de melhorias nas concessões portuárias e no sistema de transporte ferroviário e marítimo. A partir de 1966, a administração da CSN mudou-se principalmente para a Volta Redonda. Já naquela época, a CSN produzia uma variedade de produtos siderúrgicos, incluindo placas, blocos, trilhos, vigas, cantoneiras, barras, perfis especiais, chapas grossas e finas, folhas de Flandres, chapas galvanizadas, estruturas metálicas e subprodutos de carvão, com diferentes tipos de aço. Na década de 1980, a CSN enfrentou um período desafiador, caracterizado por uma queda na demanda de produtos de aço, resultando em reduções às vendas internas. A empresa buscou aumentar suas exportações, apesar dos preços internacionais baixos e da baixa procura por produtos siderúrgicos. A maxi-desvalorização do cruzeiro em fevereiro de 1983 melhorou as vendas externas, com um aumento de 33% em relação a 1982. Outro desafio enfrentado foi a defasagem nos reajustes de preço, que ficaram abaixo da inflação, resultando em uma diferença significativa entre os preços e custos. Além disso, o período foi marcado por uma retração no mercado financeiro internacional, dificultando a captação de recursos para o refinanciamento da dívida. A empresa continuou investindo para melhorar seus índices operacionais, mas não conseguiu aumentar a lucratividade das vendas, resultando em prejuízos financeiros. Os anos de 1986 e 1987 foram marcados por oscilações na empresa devido às mudanças na política econômica brasileira, que tiveram efeitos variados nos negócios da CSN. Em 1988, a direção da empresa reconheceu um padrão persistente de resultados negativos, caminhando para o estado crônico. Em 15 de janeiro de 1989, o governo implantou o Plano Verão para controlar a inflação, o que impactou significativamente a CSN ao congelar preços de venda e aumentar as taxas de juros reais sobre os seus débitos. A década de 1990 marcou o início de um processo de reestruturação da empresa visando a sua privatização. Isso incluía reformular o quadro de pessoas, contratos comerciais, eliminar cotas de aço e expandir as exportações. Em 1991, a empresa comemorou seu 50º aniversário com um pequeno lucro após 8 anos de prejuízo, indicando o início de sua recuperação. Em abril de 1993, a CSN foi privatizada, resultando na pulverização significativa de seu capital social, com cerca de 30 mil acionistas, incluindo bancos, indústrias, fundos de pensão, corretoras, distribuidoras e funcionários da empresa. Durante esse ano, a CSN continuou sua estratégia de renegociação de dívidas para melhorar sua situação financeira, chegando a acordar integralmente com o BNDES. O ano de 1994 foi notável pelo lançamento do real, a nova moeda brasileira, e pela implementação de medidas para controlar a inflação. Além disso, marcou o primeiro ano em que a CSN estava completamente sob controle e administração do setor privado. Nesse período, a aciaria da CSN alcançou uma produção de 4,6 milhões de toneladas, uma meta almejada desde a década de 1980. Em 1995, com a estabilização econômica do país e o retorno do crescimento econômico, a CSN manteve sua posição de liderança no setor siderúrgico do Brasil e da América Latina, especialmente no segmento de aços e revestidos. Em 2001, a CSN deu início ao seu processo de internacionalização por meio da aquisição dos ativos da Heartland Steel, que posteriormente se tornou a CSN LLC nos Estados Unidos, unidade posteriormente vendida em 2018.
5 anos mais tarde, a CSN adquiriu a totalidade das ações da Lusosider em Portugal, uma siderúrgica na qual já detinha 50% de participação desde 2003. Em 2012, a empresa deu um passo significativo ao adquirir a siderúrgica alemã SWT. Atualmente, a CSN opera uma variedade de empresas, incluindo a Prada, com 6 unidades no Brasil, CSN Cimentos, CSN Aços Longos, CSN Galva Sud, CSN Ersa Estanho, CSN Paraná e CSN Mineração. A empresa também administra terminais de containers e carvão e possui participações acionárias nas empresas MRS Logística e Transnordestina Logística, ambas dedicadas ao transporte ferroviário. A CSN também opera usinas hidrelétricas em Igarapava, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e em Itá, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como usinas dos Estados Unidos, Portugal e Alemanha adquiridas de outros grupos nacionais. Em 2022, o grupo obteve receita líquida de 44,3 bilhões de reais e lucro líquido de 1,5 bilhão. Atualmente, Benjamin Steinbart é o presidente do Conselho de Administração e Marcelo Cunha Ribeiro o cargo de diretor executivo. A história de uma das maiores siderúrgicas da América Latina não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.